Graça e paz, meus amados amigos e irmãos, estamos aqui mais uma vez para falarmos sobre escatologia. Estamos estudando os sinais dos tempos segundo Cristo. Nós vimos os falsos profetas, falamos sobre as fomes, terremotos, e hoje nós vamos falar sobre outro assunto que está aqui em Lucas capítulo 21, versículos 8 e versículo 11, onde Jesus diz: cuidado para não serem enganados. Versículo 11: haverá pestes em vários lugares. Haverá pestes em vários lugares e acontecimentos terríveis. Hoje o nosso assunto é pestes, ou calamidades, ou pragas, ou flagelos, como você queira chamar, dependendo da tradução da Bíblia, tem uma dessas palavras. Haverá pestes, a pestilência, né? Depois que Jesus deu essa profecia, esse sinal, parece que houve um crescimento das pestes no mundo. E o estudo de hoje, eu estou me baseando na OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, e a Fundação Oswaldo Cruz aqui no Brasil. Os dados são dessas duas organizações. O que eu tenho feito com os estudos? Eu tenho dado um resumo de tudo o que aconteceu desde que Cristo falou até hoje, para mostrar que a palavra de Cristo tem se cumprido durante esses anos todos, até chegarmos no Apocalipse, que é o grande final. Então vamos fazer um resumo das grandes pestes que atingiram a humanidade do ano 1 até o 2018, vamos dizer assim. Bom, vamos começar com a peste negra. A peste negra aconteceu no século XIV, é conhecida como peste bubônica. Ela era causada pelo rato, né? A urina de rato. E essa peste negra, ela matou 50 milhões de pessoas entre 1331 e 1351. A peste negra deixava as unhas e os dedos todos pretos das mãos e dos pés, por isso era chamado de peste negra. No século XIX, nós tivemos centenas de pessoas que morreram com a cólera. A cólera, ela era espalhada através da água da comida contaminada e provocava vômito, diarreia, cólica, desidratação. E é uma doença, é uma peste que ainda hoje atinge os países subdesenvolvidos, né? Nós calculamos cerca de 3 a 5 milhões de pessoas são atingidas pela cólera hoje, segundo as informações. Existem 120 mil mortes por ano através da cólera. O último grande surto aconteceu no Haiti em 2010. 7 mil vidas foram ceifadas e ainda até hoje ainda não foi erradicado o problema no país. E na África continua o problema da cólera. Também nós temos uma outra doença que atingiu a humanidade de 1850 a 1950, matou 1 bilhão de pessoas, que foi a tuberculose, né? A tuberculose atingiu as pessoas daquela época, né? E acredita-se, segundo a OMS, que 1/3 da população ela está infectada hoje com o bacilo de Koch. Mas, graças a Deus, apenas uma parcela desenvolve a doença. Em 2012, para vocês terem uma ideia, 1.300.000 pessoas contraíram e morreram com a tuberculose. Também outra doença, a varíola. A varíola matou 300 milhões de pessoas entre 1896 e 1970. Mas esta doença foi erradicada, graças a Deus. A medicina desenvolveu e tratou, e então resolveu. O último caso aconteceu em 1978 na Somália. Essa foi uma doença já vencida, graças a Deus.
Também a gripe espanhola, depois da Primeira Guerra Mundial, matou 50 milhões de pessoas. Calcula-se que a gripe espanhola, na época, depois da Primeira Guerra Mundial, tenha atingido 50% da população mundial. Veja, matou 50 milhões de pessoas e o restante da população ficou doente com a gripe espanhola. Foi uma grande peste da sua época, uma grande calamidade, uma pandemia, na verdade. Também nós tivemos o tifo, de 1918 a 1922, ele matou 3 milhões de pessoas, né? O tifo, ele é causado, ele se manifesta principalmente em lugar que a higiene e o saneamento é precário e onde há uma elevada aglomeração de pessoas. Infelizmente, o tifo atingiu os campos de concentração dos judeus e muitos morreram, muitos judeus já estavam sendo dizimados nos campos de concentração por parte dos inimigos e muitos morreram também por causa da tifo. Também nós temos a febre amarela. A febre amarela é uma epidemia que atingiu as Américas e atingiu a África, dizimando centenas de vidas. Na Etiópia, em 1960 e 62, em 2 anos, ela matou 30 mil pessoas. Aqui no Brasil, a febre amarela ela chegou através do transporte marítimo, né? Trazido pelos marujos, né? E atingiu a família real, matando Dom Afonso, filho de Dom Pedro I, Dom Pedro II, melhor dizendo. E a febre amarela, infelizmente, está voltando no país. Nós estamos com uma campanha grande de vacinação hoje. Em Minas Gerais é o lugar do país que tem mais casos, né? Rio de Janeiro, São Paulo. Então ela está voltando e eu espero em Deus a gente resolver esse problema rápido, né? Para que a população fique livre de mais esta peste que tinha sido praticamente erradicada do país. Também sarampo matou 20 milhões de pessoas, né, na África, e estima-se que em 1980 ela tenha matado, o sarampo matou 2,6 milhões de pessoas, é muita coisa. Em 2013 ela matou 96 mil pessoas. Em 1990 matou 500 mil de pessoas. Infelizmente também a maior parte das mortes ocorre com crianças de até 5 anos, né? Então são crianças que estão subnutridas, nos lugares onde há subnutrição, nós falamos sobre a fome, elas são infectadas e não conseguem vencer a doença. Também uma outra enfermidade que apareceu foi a malária. Ela se faz presente principalmente em clima tropical e subtropical, países que têm clima tropical e subtropical. Na Amazônia, no Brasil, no estado do Amazonas, nós temos muitos casos. A malária já matou 2 milhões de pessoas e infectou 400 milhões de pessoas no mundo todo, né? Então, o total de mortes, 90% das mortes ocorreram na África subsaariana, que foram atingidas pela malária. Também uma doença muito conhecida até hoje é a AIDS, que é a síndrome da imunodeficiência adquirida, a HIV, né? Esse vírus ele ataca as células de defesa do nosso corpo, o organismo fica vulnerável, e qualquer doença, até uma gripe, um simples resfriado pode matar uma pessoa portadora do vírus da AIDS quando ele se manifesta. No mundo, de 78 até hoje, nós temos 35 milhões de pessoas que foram atingidas, e nós estamos próximos do carnaval agora. Muitas pessoas infectadas transmitem para as outras, porque as pessoas ficam loucas, não usam os preservativos, o sexo livre. Aliás, esse é o assunto da próxima peste. Nós faltamos mais 2 pestes para encerrarmos a série de pestes, de sinais que Cristo nos deixou, tá? Então, o próximo assunto será a imoralidade. Também uma outra enfermidade que atinge as pessoas são a poliomielite, é uma doença infecto-contagiosa aguda, né? Ela é causada por um vírus que vive no intestino, esse vírus da poliomielite. Em 1916, nos Estados Unidos, teve um surto de vírus e infectou 27 mil pessoas,
causando 6 mil mortes e milhares de paralisia. A poliomielite causa paralisia. Ele atinge o sistema nervoso. Como peste também, mais 3. A primeira delas é a depressão. A depressão, segundo a própria OMS, 16% da população mundial, ou seja, 1 bilhão e 100 milhões de pessoas já sofreu depressão ao menos uma vez. Até 2020, a expectativa é que vai ser a segunda causa maior causa de morte no mundo, né? Vai ficar apenas atrás das doenças cardíacas, porque a depressão ela leva a pessoa à morte. O que é a depressão, né? Você se sentir triste em momentos específicos da vida é normal. Você perde um ente querido, você fica triste. Você perde o emprego, você fica triste. Porém, algumas pessoas vivenciam esse sentimento de uma forma muito intensa, por períodos muito longos, às vezes meses, anos, e é preciso entender, realmente, que não é uma tristeza passageira, é uma doença. A depressão é uma doença, e como uma doença, ela, como toda doença, melhor dizer, ela precisa ser diagnosticada, precisa ser tratada. Então, fisiologicamente, a depressão é um desequilíbrio no cérebro, né? Mas é interessante que ela não pode ser tratada só com medicamentos, porque ela é uma combinação de fatores biológicos, psicológicos, sociais, e eu incluo aqui também fatores espirituais. Então é tratável, mas realmente tem levado muitas pessoas à morte. Também nós temos o câncer. O câncer é um nome dado de um conjunto de mais de 100 doenças diferentes, cânceres conhecidos, mais de 100 cânceres conhecidos, que afetam os seres humanos. E o que elas têm em comum? O que esses cânceres têm em comum? Eles têm um crescimento desordenado, maligno, de células, que se chama neoplasia maligna. Essa neoplasia, ela invade os tecidos e os órgãos, podendo espalhar-se por outras regiões do corpo. Ela começa no órgão e se ela se espalhar, ela chega ao momento da metástase, quando toma totalmente o corpo, e aí a pessoa morre. Segundo a OMS, 1 em cada 6 mortes no mundo é causada pelo câncer. 8,8 milhões de pessoas morrem de câncer anualmente. Veja, quase 9 milhões de pessoas morrem de câncer por ano, Mais de 14 milhões desenvolvem todos os anos essa doença. E em 2030, a OMS diz que vai ter 21 milhões de pessoas infectadas pelo câncer. E por último, eu deixei a enfermidade que se chama problemas cardíacos. Problemas cardíacos. Em todo o mundo, cerca de 17,5 milhões de pessoas morrem vítimas de doenças cardiovasculares. Quase 18 milhões de pessoas morrem todo ano. Isso corresponde a 30% de todas as mortes do mundo. Então, o que mais mata hoje no mundo são os problemas cardíacos, 2 vezes mais que todas as mortes decorrentes do câncer. 6 vezes mais que todas as mortes provocadas por todos os vírus, infecções, as enfermidades que eu falei até agora. Veja bem, problemas cardíacos. Metade da população não tem acesso aos serviços de saúde essenciais. E isso é que está causando a morte. A OMS, ela disse que a população está sem assistência de saúde. Então, isso é ruim porque alguns males que já foram erradicados em alguns países continuam presentes em outros países, porque a população não tem acesso. Também eu incluí nessa lista de pestes, eu encarei como uma grande calamidade, um grande flagelo no mundo, os vícios, que tem levado milhares e milhares de jovens, centenas e centenas de pessoas à morte. Os vícios das drogas. Aqui no Brasil nós temos o crack, que é devastador.
As pessoas parecem que são mortas-vivas na rua, né? Perdem família, perdem emprego, perdem saúde, perdem tudo. Também nós temos uma droga legalizada no país, que é o álcool. Centenas de pessoas alcoólatras. Também o cigarro, que tem trazido tantos danos à saúde da população. Então, também é bom a gente entender que mesmo com o aumento da tecnologia, alguns vírus, algumas bactérias têm se tornado resistentes aos antibióticos. E essa é uma ameaça global à saúde pública mundial. É a ameaça global, melhor dizendo. Em alguns países, mais da metade das pessoas morrem de infecções simples que são tratáveis há décadas. Então eu falei sobre as pestes, a peste negra, a cólera, a tuberculose, a varíola, a influenza, que é o gripe espanhola, o tifo, a febre amarela, o sarampo, a malária, a poliomielite, a AIDS, a depressão, o câncer, doenças cardíacas, os vícios em geral. Em que conclusão que a gente chega? A gente chega à conclusão de que a profecia dada por Jesus está se cumprindo. Mais um sinal está se cumprindo. Continue conosco. Até a próxima.